Olá, bem-vindos falantes nativos e estudiosos de idiomas a mais um episódio do canal. Em outras palavras, com Marlon Couto Ribeiro, brasileiro paraense que vive no sul da Polônia, casado com a húngara Onikon Kontosalai, pai do Benjamin que tem 2 anos e sou amante de idiomas, gosto muito desse tema. Também outro tema que me fascina é como o nosso cérebro funciona, como funciona a memória, aprendizagem de modo geral é parte da minha vida, até porque também sou professor, além de traduzir às vezes e sempre ter a oportunidade de falar de ensino, de aprendizagem de idiomas com os clientes também durante a tradução. Bom, então hoje eu vou falar de um tema que pode ser um pouco ridículo para algumas pessoas, eu imagino que esse vídeo nem tenha tanta visualização, mas como usar o caderno? Eu acho que é importante falar disso, apesar de hoje em dia você poder fazer anotações no celular, no tablet, no computador de forma digital, ainda assim é muita gente que anota à mão e recomendo não parar de usar um lápis e a caneta. É bom não perder essa habilidade de escrever, de manusear um lápis e uma caneta. Eu me pergunto se no meio da juventude há pessoas, há alguns deles que não têm o hábito de escrever nada. Eu desconfio que há pessoas que escrevam muito, muito, muito pouco à mão. Não precisa escrever texto, mas fazer anotações, não é? Então, importante, acho que é algo do qual a gente, ser humano, precisa também. E como usar o caderno para estudar? No caso aqui, novamente, eu me refiro, em primeiro lugar, ao aprendizado de idiomas, mas você também pode tomar essas dicas para si mesmo e aplicar também ao estudo de outras coisas, porque algumas delas são válidas. Por exemplo, anote palavras com frases de exemplo. Palavras com frases de exemplo, porque o foco não é apenas em palavras soltas sem contexto, não. Palavras com frases de exemplo. Além de você colocar a frase de exemplo do contexto no qual a palavra apareceu no seu diálogo, por exemplo, do seu livro didático, ou do canal na internet, ou da página da internet que você usa para estudar, você também pode colocar a frase de exemplo sua mesmo criada, mas tendo certeza de que a frase está correta para você depois, quando for estudar, quando for repassar esse vocabulário, não ficar estudando, memorizando frases erradas, né? Frases que contenham aí grandes erros que depois não possam ser compreendidas pelos falantes nativos daquele idioma, não é verdade? Então, anote frases sempre com exemplo. E se você não se acha tão criativo para poder criar, é fácil na internet você encontrar exemplo. Você pode procurar no Google simplesmente com a palavra, ou você pode imaginar uma frase, alguma palavra que possa ser usada junto e colocar no Google, entre aspas, você vai encontrar a frase de exemplo, mas tenha atenção para buscar a frase de exemplo de sites escritos por falante nativo, porque um estrangeiro que aprende o idioma pode cometer algum erro natural e é muito mais certeza que a frase do falante nativo vai estar correta. Às vezes não é 100% gramatical, porque a gramática fala uma coisa e a gente usa o idioma de modo diferente. Isso ocorre também com o inglês, com o alemão, com o japonês, com o francês, com cada língua também. Mas a frase de exemplo você também pode encontrar em sites como tatoeba.org. Né? Eu esqueci de anotar aqui, mas deu para compreender. Eu posso colocar, claro, no comentário embaixo do vídeo. Tatoeba.org é um outro lugar onde você encontra muitas frases de exemplo, é muito bom. Ou ainda, reverso, em português mesmo, reverso, context. Context, escreva contexto sem o O do final. Coloque no Google, né? Reverso, contexto sem O no final, tire context. E aí você vai encontrar o site, ele também tem várias frases de exemplo, que são normalmente como é que fala em português? De legendas, de filmes, de seriados. É uma forma muito bacana de você encontrar frases de exemplo. E procure pegar as frases que você entende, na maior parte, o vocabulário, tá? Porque a ideia é você praticar aquela palavra nova que você está aprendendo, e ela deve estar cercada por palavras conhecidas, tá? Então, outra coisa importante, use cores, use imagens, sempre que você puder. Na frase de exemplo que você criou e que você pegou, tente substituir algumas palavras por imagens. Lembra que
que é a questão da gente colocar o nosso hemisfério direito do cérebro em ação na aprendizagem, porque o hemisfério esquerdo já está ativo quando você está aprendendo, quando você tem contato aí com o texto, com a frase escrita, mas se você ainda juntar isso à a imagem mesmo, né, que você tem no caderno e a imagem, a visualização na sua mente, faz com que a aprendizagem seja mais efetiva e as cores são necessárias para poder ficar visualmente interessante o seu caderno. Tente organizar de modo que haja um espaço, pule linhas entre as frases. De repente, crie um sistema para as cores. Você escreve a palavra nova, por exemplo, de vermelho, porque é algo novo. Você coloca a sua frase de exemplo de azul e dentro da frase de exemplo você escreve de vermelho também a palavra nova. E a tradução que você põe embaixo, você coloca de verde, por exemplo. Só um exemplo, tá? Você pode criar outro sistema, mas isso é importante, isso ajuda você a estudar e deixa muito mais interessante esse material. Você não fica perdido, tão perdido. Você pode também enumerar, você pode colocar as palavras novas, como fazer exemplo, com numeração. Você pode até pensar em colocar data também na página, para poder depois você planejar a sua revisão, né, cíclica, que não é a revisão na qual você revê todas as páginas todos os dias, mas certas páginas, segundo um esquema que eu vou explicar depois em outro vídeo separado, mas resumindo, 0, 1, 3, e aí 9 e sempre vezes 3. Uma forma muito mais explicada, mas que você aprende agora, você repete amanhã, você revisa em 3 dias, você revisa em 9 dias e vai multiplicando isso por 3. Mas para poder isso ficar organizado, tinha que ter uma tabelinha, né? E cada página do seu caderno, ou com a data que você estudou, ou enumerada, né? Como no livro, página 1, página 2, página 3, para poder você conseguir depois revisar, saber o que revisar. Então, pense nisso, nessa organização do caderno, isso pode te ajudar muito, não só com idiomas, mas com outras matérias em geral. E se, claro, tiverem perguntas e dúvidas, coloque comentários, eu posso fazer muito mais vídeos sobre como organizar seu caderno. Esse é o primeiro, simplesmente, da série, sobre como usar o caderno, para poder você estudar de forma mais eficaz. Utilize a margem. Às vezes a margem está ali, tem espaço bacana no qual você pode escrever, fazer alguma anotação muito curta. Você pode fazer alguma seta saindo da sua frase, indo para a margem, você pode circular algo na frase e botar lá para a margem, né? Lembrando, usando cores, você pode fazer uma seta e uma conexão da frase para a margem com a cor, e aí você faz um campo assim, né? Tipo uma nuvem, um balão, coloca lá a palavra que você quer comentar, ou mencionar, ou enfatizar, ou então se você está usando uma forma da palavra, uma forma modificada, por exemplo, digamos em português, vou, né, que é uma forma do verbo ir para você, isso é claro, é sua língua nativa, mas digamos que você escreva lá em polonês, né, tarte, que é ralado, né, como queijo ralo, tarte. Você quer lembrar que isso vem do verbo chet, que é ralar. Falei correto? Sim, pode ser chat ou então scherat, agora bateu a dúvida. Mas tudo bem, é uma forma desse verbo, então você pode colocar na margem para poder lembrar. Então utilize a margem e eu vou mostrar aqui, é um pouquinho feinho, mas mais ou menos para poder você ter uma ideia. Faça melhor do que eu fiz aqui nesse caderno, tem vários outros, mas esse eu estava mais perto para poder mostrar. Não está muito claro, mas aqui você consegue ver, tá? É um dos meus cadernos de holandês. Essa parte que está escrita azul está meio feio porque eu escrevi um pouco rápido, né? Ultimamente falta um pouco mais de tempo e tem que tentar fazer um pouco mais rápido as coisas com um filho em casa, não é tão fácil assim. Mas aqui está a frase escrita de azul em holandês. Está aqui a tradução escrita de laranja em português. Eu poderia traduzir outros idiomas que eu sei. Aqui eu quis colocar em português para poder conseguir entender um pouco. Se bem que aparece invertido, me esqueci disso. Tá vendo aqui essa palavra circular, esse quadrado? Era a palavra nova que apareceu nessa frase. Aqui você vê na margem a palavra, o verbo, né? Zetten, né? Que é o sentar alguém em algum lugar. É uma forma do verbo que aparece aqui. Gezet.
que eu sentei o meu filho, não é? Então, para poder eu lembrar, fazer essa conexão, não botei a setinha, mas podia colocar, claro. Aqui, visualmente, eu olho e vejo, eu sei que tem a ver com isso. Então, isso é um exemplo, um pouco tosco, né? Muito bonito de como você pode organizar. Essas frases aqui são parte de um pequeno texto, né, que eu fiz, é como se fosse a transcrição da minha fala, eu falando aqui de um dia, do meu dia a dia aqui com minha mulher e meu filho. Então, outra coisa que é importante é você colocar traduções literais. Aqui, por exemplo, nessa parte aqui, eu posso ler uma tradução literal aqui, queria ler uma que ficasse um pouco esquisito. Ok, vou ler essa frase aqui que fica um pouco engraçada em português. Temos aqui em holandês, nadat we onze zoon in zijn stoel hebben gezegd. Eu posso estar errado, só que eu pronuncio um pouco alemão de novo. Nadat we onze zoon in zijn stoel hebben gezet. Para estar melhor. E a tradução literal é: depois disso, nós, nosso filho, na sua cadeira temos sentado. Quer dizer, depois que colocamos para sentar aqui, colocamos nosso filho na cadeira e continua a frase. Gaan we zelf aan tafel zitten. Gaan we zelf aan tafel zitten. Que é, vamos nós mesmos junto à mesa sentar. Então a frase seria, depois disso nós, nosso filho, na sua cadeira temos sentado, vamos nós mesmos junto à mesa sentar. E a tradução literal é necessária para poder você ver a diferença, olha só. Né? Depois disso, né? Depois que a gente fez algo, né? Aparece aqui, junto à mesa, né? Em português você senta na mesa, você senta perto da mesa. Aqui não se fala sentar-se, fala apenas sentar. Então, tradução literal é muito importante você ver a diferença que existe entre a nossa língua nativa, que no caso é português, e a língua que você está aprendendo, para poder você depois conseguir tampar, você tampa a frase, digamos aqui no exemplo em holandês, vê a frase escrita em português na forma meio esquisita na tradução literal e tenta traduzir de volta ao idioma que você está aprendendo. No caso aqui, por exemplo, do holandês. Faço isso durante o tempo morto, quando eu estou no ônibus, quando eu estou esperando em algum lugar, quando eu perderia alguns minutos, né, do meu dia numa fila do banco, no supermercado. E você pode fazer isso com um caderno, você pode pegar e tampar a frase no idioma que você está aprendendo, ficar olhando a tradução literal e tentar traduzir oralmente ou na mente, né? Uma outra opção, nesse caderno aqui não tem isso, eu não fiz, mas você pode tentar colocar todas as suas frases, digamos que você estuda inglês, as frases em inglês aqui desse lado, né? Com espaço, usando imagens, sempre que possível, cores, né? E a tradução literal aqui na frente. Uma outra opção ainda é você colocar a frase aqui, digamos, em inglês, a tradução literal logo abaixo, e aqui na frente, na outra folha, a tradução normal, porque às vezes a tradução literal soa tão esquisita em português que fica complicado você entender a frase resultante em português, né? Então, às vezes você precisa meio que ainda pegar a tradução literal e botar ela de um jeito mais decente, né? Isso ocorre às vezes. Então, isso é importante porque se você tiver as frases de um lado em português e de um lado no idioma, você consegue pegar o caderno e fechar assim, ó. Né? Inclusive, você consegue pedir para alguém fazer isso com você. Fica muito mais simples a pessoa ver suas frases em português. Ela não tem que ficar se distraindo com a frase em inglês ou em japonês, se você estiver estudando. Né? Se você pedir alguém para te ajudar nesse exercício, é muito mais fácil a pessoa ler para você a frase lá em português. Você tenta lembrar como é que é na língua estrangeira que você está aprendendo e faz essa tradução oralmente, né? Oralmente, pode ser por escrito também. Então, é uma forma de você usar o caderno a seu favor para poder estudar. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha aprendido algo novo, espero que você consiga colocar isso em prática e deixe claro o seu comentário, com a sua sugestão, com a sua experiência e espero que eu tenha realmente ajudado um pouco mais hoje a abrir a sua mente e alavancar a sua aprendizagem. Então, muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Nos vemos lá.